E a gente segue falando sobre os prejuízos causados pelas horas e horas em que pelo menos 400 mil unidades residenciais e comerciais aqui em São Paulo seguem sem energia por causa dos temporais da última sexta-feira. Para a gente saber quais são os direitos desses consumidores, a quem recorrer, o que fazer, a gente conversa agora com um advogado de direito do consumidor, o Marcos Policezuki. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Lívia. Muito bom dia a você, ao Rafael, a todos que nos acompanham. Este é o cenário que a gente tem, né, doutor? A gente tem agora mais de 60 horas depois que a energia foi interrompida em vários pontos da capital paulista e em algumas cidades também. A gente tem ainda mais de 400 mil imóveis residenciais e comerciais sem energia. Alimentos estragando, pessoas que precisam de aparelhos para se manter vivas não estão conseguindo utilizar esses aparelhos, enfim, pessoas que fazem home office não estão conseguindo trabalhar. Quais são as orientações para esses consumidores? Sim, claro, é interessante, já que você começou a sua exposição falando sobre a necessidade da energia, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele classifica a energia elétrica, né, como um bem essencial à vida humana, né? Ou seja, sem ele, obviamente, a gente não consegue sobreviver e não desenvolver as nossas necessidades mais básicas, né? Então, nesse sentido, quando um consumidor ele vem a sofrer qualquer prejuízo, sofrer algum dano em razão dessas intempéries que ocorreram por conta e acabaram pedindo fornecimento de energia elétrica, eles têm o direito, sim, de pedir o ressarcimento, tá? Então, com base no Código de Defesa do Consumidor, ele já tem essa possibilidade de, uma vez comprovada o dano causado, por exemplo, o mau funcionamento de um aparelho eletrônico, ou então a sua mercadoria na geladeira que ela estragou, ou então esses casos mais graves ainda, que você mesmo mencionou, um caso de home care, que às vezes não, com certeza necessita do acompanhamento ali, do fornecimento de energia elétrica de forma contínua, porque coloca em risco a própria vida do consumidor. Então, em todos esses casos, uma vez comprovado o dano sofrido efetivo pelo consumidor, ele tem todo o direito de ser ressarcido, de reparar ali pela reparação dos danos que ele sofreu em decorrência da falta de energia elétrica. Ô Marcos, quais são as provas que as pessoas devem procurar coletar para conseguir convencer a justiça de que foram prejudicadas? Neste caso, né, o que ocorre é um público notório, nós dissemos assim, né, porque já são mais de 48 horas sem o reabastecimento da energia, sem a falta da regularização. Então, o que que se deve comprovar é, por exemplo, se a televisão ela teve algum problema, por algum momento ela não está mais funcionando. Então, fotos anterior à falta de energia elétrica, por exemplo, e agora comprovando, fazendo um filme lá do próprio celular, que não tem a energia, ou seja, que ela não está ligando, óbvio que isso provavelmente possa passar por uma perícia, alguma coisa do tipo, né? Vai admitir uma situação em contrário. Então, as provas elas são as mais simples possíveis que o consumidor tiver ao seu alcance de reunir para comprovar o dano que ele sofreu. Por um outro lado, o próprio CDC, ele coloca o consumidor numa situação de hipossuficiência. O que é isso? Que a gente fala que o consumidor ele não tem condições de produzir aquela prova. E diante desse fato público e notório, que é a falta de energia, e automaticamente as consequências da falta de energia, ela vai gerar esses danos, então a própria legislação ela inverte, ela impõe à concessionária, aí neste caso, o dever de comprovar de que aquele dano causado ao consumidor não foi oriundo por ele, né? Ou seja, não foi culpa, se bem que nesse caso nós não estamos dizendo de culpa propriamente dita, mas não foi em decorrência da energia elétrica, né? Então, as provas, o que ela conseguir reunir, fotografia, tirar foto da geladeira com os produtos estragados, às vezes essas clínicas, por exemplo, até mesmo de pessoa jurídica que possuem geladeira para vacinas, as vacinas venceram, ou os mercados menores que tiveram os vencimentos ali comprometidos dos seus alimentos. Então, essas provas, por mais simples que elas sejam, elas já ajudarão a esse consumidor a obter o ressarcimento do seu prejuízo. Posse já dessas provas, desses documentos que o senhor destacou para a gente, muito se ouve sobre a existência de uma, entre aspas, hierarquia
na busca pelos direitos. Fala-se muito sobre primeiro tentar negociar, chegar num acordo com uma empresa, se não funcionar, busca-se o PROCON, se não funcionar, busca-se a justiça. Nesse caso, essa regra se aplica ou não? Não há hierarquia em verdade, tá? Então, o que ocorre? São canais diferentes de se buscar a reparação. Claro que, como a ANEEL, ela tem uma norma que ela regulamenta todo o setor elétrico, né, que ela é conhecida como a norma 1000 da ANEEL, então ela, obrigatoriamente, ela prevê os canais de recepção de reclamações dos consumidores. Então, às vezes, para obter uma resposta mais rápida, mais efetiva, o primeiro caminho seria reclamar junto às próprias operadoras de energia elétrica, né? Ou se não houver algum resultado, não tiver algum sucesso nessa reclamação, pode-se fazer em conjunto ou a posteriori na própria Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né? Então ela tem lá à disposição os canais de ouvidoria, onde o consumidor poderá registrar a sua reclamação, registrar os seus danos, né? Isso é muito importante, primeiro numa medida de prova para comprovar que houve essa comunicação com relação à falta de fornecimento de energia elétrica, e aí não resolvido isso, você pode procurar o PROCON e independente dessas 3 medidas anteriores, a ANEEL, a agência ou o PROCON, você pode ingressar também no Poder Judiciário, no próprio Poder Judiciário, independente de uma ou outra. O que é importante, o que a gente destaca sempre, que se faça todas as reclamações em todos esses órgãos, porque isso dá mais publicidade e aumenta mais, não as chances de se obter um ganho de causa, é isso ou não, mas você tem mais canais advogando em seu favor. Essa que acaba sendo a grande vantagem do consumidor registrar em todos os canais possíveis. Muito bem, nós conversamos com o Marcos Policesuk, que é advogado de direito do consumidor. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Rafael e Lívia. Um bom dia para vocês, uma boa semana. Obrigado.